Olá, boa tarde aos professores da banca e aos colegas que estão nos assistindo. O nosso trabalho é a dimensão da identidade artística, estudo de caso de Ana Frango Elétrico. Os integrantes que compõem o grupo são eu, Diego Verenca, Gabriel Cavani, Gabriel da Paré, Jack Livino e João Batista, e somos orientados pelo professor doutor Lucas Meneghetti. Observou-se que a indústria fonográfica vem mostrando-se cada vez mais desafiadora para os novos artistas, e atualmente pode-se dizer que a música não é o principal elemento que constrói o desenvolvimento de uma carreira. O que parece estar se vivendo é a substituição da importância do hit musical massivo pelo consumo da figura do artista, que cria uma identificação direta com seu público. E dentro desse contexto, verificou-se que o público busca no artista uma figura simbólica que proporcione identificação. Vargas afirma que o conceito de identidade tem sido levantado em diferentes disciplinas, como a educação, a sociologia, a antropologia e a filosofia. E diante de um cenário individualista, dentro de uma sociedade motivada pelo consumo, deve-se trabalhar na construção de uma identidade artística para se tornar relevante. E Vargas ainda destaca que toda pessoa que opta por se tornar artista já possui uma bagagem cultural, que foi construída diante de suas relações sociais. Mas essa questão não deve se tornar um limite para a construção da identidade artística. A aceitação das práticas é feita pela parte de um coletivo mais amplo. Contudo, o artista deve buscar o que está além do seu círculo particular. O caminho é elaborar uma comunicação eficiente, que ajude no processo de identificação. Deve-se observar a relação entre a imagem e a mensagem que o artista deseja transmitir, analisando o impacto causado quando ambas entram em contato com o público. O trabalho visa o levantamento de informações sobre as dimensões da identidade artística e como ela se aplica na carreira de um artista da área do mercado fonográfico. E para esse desenvolvimento da pesquisa, serão abordadas questões sobre a identidade artística, como ela atua no campo da comunicação, das relações sociais e da arte, usando metodologia de análise da identidade artística baseada em conceitos da sociologia, exemplificando com base na carreira da artista carioca Ana Frango Elétrico, que foi apontada como os aspectos identitários consistentes e interessantes para o tema. Em um mercado musical altamente competitivo e saturado, é importante que o artista desenvolva sua identidade artística para se destacar e chamar a atenção do público, mostrando o diferencial por trás de sua obra. Dessa maneira, o artista consegue manter uma conexão com seus fãs, fazendo com que eles se identifiquem. Porém, muitos artistas não conhecem os métodos necessários para a construção de uma identidade, e nem mesmo a sua importância. Um dos motivos que contribui para essa questão é a pouca informação sobre o assunto. E nesse contexto, faz com que os que se interessam em trabalhar sua identidade não tenham referência para o desenvolvimento e aplicação. Portanto, o trabalho propõe-se a fazer levantamentos de informações sobre o tema e que possa contribuir para um possível guia de construção de identidade, permitindo que os novos artistas tomem conhecimento do processo. Além disso, o trabalho poderá ajudar o núcleo da gravadora experimental, presente na FATEC Tatuí, que é o núcleo que atua no processo da gravação e finalização das músicas, mas ainda não trabalha, de modo sistematizado, com etapas de pré-produção, produção musical, gestão de carreira e construção da imagem do artista. Contudo, desenvolvendo esse aspecto, pode aumentar as chances dos artistas chamarem a atenção das desenvolvedoras artísticas, como a One RPM, por exemplo. Também há uma intenção para a criação de um novo núcleo aliado à gravadora experimental, com foco voltado para a construção da identidade dos artistas, a partir das investigações apresentadas por esse trabalho. Contudo, o propósito do grupo é absorver e compreender sobre o conceito da identidade artística, levando em consideração o quanto isso pode influenciar para se construir uma carreira musical e uma marca mais sólida. E com o intuito de facilitar a compreensão, por meio de um estudo de caso, confrontou-se os dados obtidos na pesquisa com aspectos da carreira da cantora e compositora Ana Frango Elétrico. E para desenvolver o trabalho, foi necessário reconhecer sobre o conceito que forma a identidade artística, descrevendo os elementos que a compõem. E com esse conhecimento, entender como que a artista Ana Frango Elétrico gerou seu campo cultural. Todavia, verificou-se como necessário ressaltar sobre os aspectos do estilo de vida que a artista possui, que possivelmente está relacionada na composição e no desenvolvimento de sua identidade, assim como os aspectos musicais, que também compõem questões identitárias. Para entender sobre um dos itens que compõem o campo da identidade artística, buscou-se identificar artistas semelhantes, para assimilar Ana Frango Elétrico ao seu nicho. E, enfim, o grupo propôs em analisar as relações entre artista e seu público, para compreender a conexão que existe entre os dois. Identidade artística é um termo bastante utilizado no mercado fonográfico, mas pouco definido no mundo acadêmico. No âmbito da musicologia, uma obra relevante é The Handbook of Musical Identities, de MacDonald, Hargreaves e Mill, voltado à compreensão dos fenômenos psicológicos e sociais no papel da música, na formação da identidade pessoal, social e nacional. O tema é abordado em duas categorias. No âmbito das identidades na música,
há o interesse de serem compreendidos os diferentes papéis culturais e categorias definidos pelo fazer musical do indivíduo e de seu grupo. Nesse sentido, o aspecto musical faz parte da identidade. Nas pesquisas relacionadas à música nas identidades, há uma busca por encontrar diferentes usos da música na autoafirmação de aspectos identitários. Sendo assim, o aspecto musical é utilizado para reforçar uma identidade ou estereótipo. É possível perceber que a relação entre música e identidade parece ter bastante aderência na vida cotidiana, uma vez que diferentes gêneros musicais organizam formas próprias de vestimenta, atividades e inclusive crenças e ideais normativos em diferentes países. Já na pesquisa de Greenberg e Renfrew, há evidência empírica de que a música contribui para o desenvolvimento da identidade, em termos de personalidades, valores, atitudes, autoestima e estilos de vida, definindo características que informam quem é de um determinado grupo e quem não é. Ou seja, a música atua na discriminação de grupos e formação de nichos. As imagens exemplificam dois grupos distintos, cuja música atua na formação identitária: o K-pop, representado pelo grupo Blackpink, e o funk brasileiro, representado pela MC Guimê. Jason John Evans, em seu livro The 4D Songwriter, propõe a compreensão da carreira artística na indústria atual voltada para 4 aspectos: a música, a personalidade, a marca e o estilo de vida do artista. Ele começa afirmando que a música não pode mais ser o único foco do artista atualmente, porque ela não é o único fator que determina o sucesso de uma carreira musical. Vale ressaltar que ela está desvalorizada monetariamente, sobretudo nas plataformas de streaming, por isso precisa vir acompanhada de outros aspectos que agregam valor ao artista. Apesar disso, ele ressalta que a música precisa sim ser feita com dedicação, de forma que ela atinja o nível mais próximo do que o artista considera perfeito, para que faça sentido o resto do trabalho em torno dela. Em seguida, ele fala sobre a personalidade do artista ser um dos fatores mais importantes na formação de uma identidade, pois ela está relacionada com a conduta do artista. Mais importante que a própria música é a conexão que ela é capaz de estabelecer entre artista e ouvinte, o que só é possível quando existe processo de identificação. É necessária a construção de um caminho de relacionamento entre o artista e a sua jornada, de forma a construir uma comunidade de fãs leais e verdadeiros. O desenvolvimento de uma narrativa da própria história do trabalho musical é o que cativa o público. Fazendo um paralelo com o artigo Musical Personae, de Philip Auslander, é possível afirmar que a identidade é feita de camadas. Ele apresenta em seu artigo uma divisão da personalidade do indivíduo artista em 3. A pessoa, que corresponde ao eu pessoal, íntimo do artista, ou seja, quem ele é em sua vida privada. A persona, que é representada pela função que o artista exerce naquele determinado contexto da performance. E a personagem, uma criação narrativa mais comum no âmbito das artes cênicas, mas eventualmente sendo encontrada também na música, como nos exemplos ilustrados nas imagens. A personagem Aladdin Sane, interpretada pelo cantor David Bowie, e Joe Calderon, um alter ego masculino da cantora Lady Gaga. Evans afirma que a marca abrange tudo aquilo que o artista representa, sendo fundamental para que seu trabalho seja relevante. No caso de um músico, a sua marca vai além do seu logotipo. Ela é construída a partir de vários aspectos que contribuem para o desenvolvimento de uma imagem, e eles precisam estar em consonância com a sua visão para que o artista tenha credibilidade frente ao seu público. É possível também fazer um paralelo com o livro Sonic Branding, de Daniel Jackson, que aborda o conceito de identidade sonora no âmbito empresarial. De acordo com ele, a marca se baseia em 4 pilares: distinção, ou seja, é preciso ter aquela característica que permita a diferenciação dos demais artistas; memorabilidade, ou seja, ter consistência e solidez no seu trabalho, de forma a permanecer no imaginário coletivo por um longo tempo; a flexibilidade, ou seja, ser capaz de se adaptar a diferentes contextos e às mudanças de valores; e por fim, a honestidade, pois é fundamental procurar representar aquilo que se é em essência, caso contrário a imagem vai demonstrar inconsistência mais cedo ou mais tarde. Voltando a Evans, por fim, ele aborda a importância do artista se atentar ao seu estilo de vida, a maneira como ele se porta pessoalmente e publicamente, os seus hábitos de vida, os seus controles financeiros, as estratégias de como investir na sua carreira. Tudo precisa ser pensado com cuidado para que o artista atinja o seu sucesso profissional. A última referência a ser apresentada é o curso Estratégias de Carreira, o raio-x do seu projeto artístico, desenvolvido pela socióloga Daniela Ribas Guese. Ele é voltado para produtores ou artistas que precisam gerir uma carreira musical e, através do curso, entram em contato com conceitos e métodos que auxiliam em uma análise profunda da identidade por trás do seu projeto artístico. O curso está pautado sobre conceitos cunhados pelo sociólogo Bourdieu ao longo da segunda metade do século XX. Se tratando do processo de formação do gosto, é preciso entender como normas sociais são formadas e como alguns artistas são vistos como legítimos e relevantes para um público. Nesse sentido, o conceito de hábitos defende que as ações individuais
são objetivamente regulamentadas sem ser o produto de obediência consciente às regras, de modo que uma ação individual naturaliza uma ideologia. Em resumo, fatores internos e externos vão moldando a visão de mundo e os gostos do indivíduo ao longo de sua formação. O capital simbólico é proveniente dos hábitos e dos interesses pessoais. Ele é fruto da formação e dos aprendizados ao longo dela, sendo considerado produto do reconhecimento social, ou seja, a legitimação simbólica, se tornando assim uma forma sutil de poder do artista. O campo de produção simbólica se apresenta como um nicho no qual o artista exerce sua influência, sendo composto por toda a rede de elementos com os quais ele interage, ou seja, outros artistas, produtores, os meios de veiculação que atuam naquele nicho e o seu público consumidor. Por fim, doxa é um conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico, ou seja, ela representa o que é considerado verdadeiro naquele contexto. A ortodoxia se mostra como a tendência dominante e a heterodoxia como a tendência que se impõe, para derrubar a que está no poder. Nesse sentido, é interessante perceber que movimentos culturais assumem papéis ortodoxos ou heterodoxos dependendo do contexto e que os artistas precisam estar conscientes do papel deles nessa dinâmica. Após a apresentação dos conceitos, Gezi apresenta seu método de análise de projeto artístico, dividindo o processo em 4 etapas: a análise do eu, a análise de público, a análise do nicho e a análise do novo eu, sendo cada uma subdividida em 3 ferramentas diferentes. A análise do eu é composta pelo mapa interior, pelo diagrama de dilemas e pelo atlas do meu território. Durante a análise do eu, o artista olha para si próprio, identificando a sua visão de mundo, suas questões de vida, suas vantagens e desvantagens e o seu próprio perfil de consumidor. A análise do público é composta pelo sonar do mar alheio, pelo desk research sobre público e pelo mapa do meu público. Nesse momento, ele olha para o público identificando qual é o perfil padrão do seu fã e quais são as questões vividas por ele, também qual é o seu perfil de consumidor. A análise do nicho é composta pelo guia do nicho, pela comunidade do nicho e pela pirâmide de influência. É o momento do artista analisar historicamente o seu nicho e o alcance versus a relevância dos artistas que fazem parte dele, identificando as relações de poder que existem dentro desse nicho. Por fim, a análise do novo eu é composta pela genealogia do passado, pelo relatório de tendências e pela bússola do futuro. Nessa última etapa, o artista revisa sua trajetória e a confronta com os aprendizados obtidos durante as etapas anteriores de análise, de forma a identificar consistências e inconsistências nas suas ações e assim poder elaborar novas estratégias que estejam mais de acordo com sua própria visão, com o perfil do seu público e com o contexto do nicho ao qual ele pertence. O estudo foi constituído em uma pesquisa qualitativa, com cunho exploratório, através da revisão de literatura sobre identidade artística e os aspectos que a compõem, aspectos de personalidade musical e a abordagem sociológica de um projeto artístico. Além disso, foram analisados aspectos referentes à artista Ana Frango Elétrico e seu contexto. A seguir, detalha-se os processos de análise por segmento. Para a análise da artista, foi realizada uma pesquisa de levantamento de dados sobre a Ana Frango Elétrico, através da revisão de matérias e entrevistas concedidas a revistas especializadas, podcasts e canais do YouTube. Além disso, foi feita uma entrevista semi-estruturada de respostas abertas com a artista para melhor compreensão dos seguintes aspectos: processo de criação artística, forças e fraquezas, relacionamento com o nicho e obtenção de renda. O método de análise sociológica proposto por Gezi foi utilizado de maneira adaptada, uma vez que ele, a princípio, deveria ser preenchido pelo próprio artista para repensar suas ações de carreira. Os aspectos musicais analisados foram escolhidos por sua relevância na construção da imagem artística, na relação com a referenciação a outros artistas no momento de construir arranjos e eleger sonoridades e no estabelecimento de uma novidade ou de manutenção de algum hábito dentro do nicho em que a Ana Frango Elétrico está inserida. Para sustentar o estudo da discografia de Ana Frango Elétrico, foi usado o método de análise musical proposto por Nicholas Cook, em seu livro A Guide to Music Analysis. Essa metodologia foi elegida por abranger todo tipo de música e por também levar em consideração a experiência do ouvinte e não apenas dados quantitativos. Desse modo, todas as músicas já lançadas por Ana Frango Elétrico tiveram suas letras, arranjos e outros aspectos abrangentes, como timbres, possíveis referências, efeitos sonoros e características técnicas do áudio analisados, para que houvesse um maior entendimento de sua poética e de suas escolhas no âmbito musical, porque isso poderia indicar os componentes de sua identidade artística. Para analisar o nicho, alguns exemplos de artistas relacionados ao trabalho de Ana Frango Elétrico foram elencados e analisados de forma a compreender possíveis semelhanças e diferenças em suas atuações. Os critérios de escolha dos artistas foram os seguintes: já ter feito alguma colaboração musical com Ana Frango Elétrico, ter a instrumentação, arranjos e sonoridades similares, ter a poética semelhante e também ter uma base de público parecida ou equivalente. Vale ressaltar que os artistas selecionados não necessariamente se encaixam em todos os critérios. Nesse sentido, os primeiros artistas observados foram os que já fizeram algum tipo de colaboração musical com Ana, pois as chances de possuírem semelhanças sonoras, poéticas e de público eram maiores.
Posteriormente, através da pesquisa de público realizada durante o estudo de caso, mais dados foram obtidos e foi possível descobrir quais eram os artistas que o público da Ana gosta de escutar, além dela. Isso possibilitou o reconhecimento de outros músicos que poderiam ser encaixados nos critérios elencados, para que a realização da análise do nicho fosse possível. Para a análise do público, foi elaborada uma pesquisa em formulário usando a ferramenta Google Forms. Sua divulgação se deu por meio de postagem nas redes sociais e abordagem direta através de seus recursos de mensagem individual, trazendo resultados significativos a respeito da opinião de quem aprecia o trabalho, sobretudo musical do artista. As perguntas foram planejadas de acordo com aspectos geográficos, pontos de acesso, percepção emocional e artistas parecidos. A escolha das informações a serem levantadas se baseou adaptadamente nos conceitos presentes na revisão teórica, como o de pontos de acesso de Evans e o de análise de público de Gese. Ana Frango Elétrico é uma cantora, compositora, multi-instrumentalista, poetisa e artista plástica, que nos últimos anos tem angariado um crescimento e uma consolidação relevantes no mercado alternativo nacional. Ana nasceu e cresceu na capital carioca, onde desde criança foi apresentada ao mundo da música e das artes em geral, tendo sempre o seu lado artístico incentivado por sua família, pela sua escola e pelo seu círculo social. Em 2018, a artista lançou seu primeiro álbum, Mormaço Queima, com um som que a mesma definiu como bossa pop rock decadente com pinceladas punk, pela mistura nada convencional de referências que construíram um produto final, desenvolvido a partir da cantora e sua guitarra, que foram expandidos no desenvolvimento do restante do arranjo, em um processo de pintura, nas palavras da mesma. Deste álbum saiu seu único clipe, Roxo, que mistura situações mirabolantes apresentadas na música com pinturas e desenhos feitos por Ana. No ano seguinte, lançou seu segundo álbum, Little Electric Chicken Heart, que com uma sonoridade inspirada na música das décadas de 50 e 70 do século XX e arranjos bem trabalhados, chamou a atenção da crítica e do público, o que levou a mais de 3 milhões de plays nas faixas, contando apenas o Spotify e a sua prensagem em CD e vinil. Graças a esse disco, a cantora recebeu o prêmio APCA de 2019, na categoria de Artista Revelação, e garantiu 2 indicações ao Prêmio Multishow de Música Brasileira 2020, onde concorreu nas categorias do Júri Especializado, Álbum do Ano e Revelação do Ano, e também angariou uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. O álbum também angariou a cantora uma base de fãs e reconhecimento internacional, pelo seu lastro em comunidades internacionais de aficionados por música, o que resultou no álbum ser avaliado pelo crítico norte-americano Anthony Fantano, um dos maiores influenciadores digitais sobre músicas do mundo. Durante o lockdown imposto pela pandemia do novo coronavírus, a cantora lançou 2 materiais inéditos, o single Planta Mama Baby, gravado em seu todo de maneira remota e que segue uma proposta artística bem remanescente de Little Electric Chicken Heart. Vale a pontuação de que o single foi o primeiro material que a artista assinou como produtora musical, caminho que ela disse querer trilhar na entrevista concedida ao grupo em setembro de 2020. O outro produto artístico lançado pela cantora foi o livro de poesias Escoliose e Paralelismo Mildo, que mistura os textos dela com desenhos de sua autoria. Ana Frango Elétrico é uma pessoa reservada, tímida e amigável, em suas próprias palavras. Comportamentos que transparecem em sua presença nas redes sociais, bem ímpar quando comparada com outros artistas. No Instagram, por exemplo, sua rede mais utilizada, onde tem mais do que o dobro de seguidores de Facebook e Twitter somados, ela tende a fazer postagens bem espaçadas, não parecendo seguir um cronograma muito complexo. Esse é um comportamento muito normal entre artistas de seu nicho, que de maneira geral tendem a se preocupar mais com a arte do que com seus meios de divulgação. Mesmo assim, podemos notar que a cantora pelo menos possui um feed mais organizado e limpo do que, por exemplo, o de seus colegas de selo risco da banda Terno. Claro, que essa postura é de acordo com cada um, mas é perceptível a relação entre o comportamento público de Ana e a maneira como ela se vê. Durante o desenvolvimento desse trabalho, foi realizada uma pesquisa com o público da cantora, para entendimento da relação que ela estabelece com ele. Foram investigados o conhecimento do público sobre a sua atuação em diferentes campos artísticos e também o que os faz gostar da música da artista. Entre os que responderam o questionário, apenas 36,4% conheciam o trabalho dela como artista plástica e 28,6% seu trabalho como poetisa. São números modestos, mas que se justificam dado o fato de que a música é seu campo de atuação principal. Quando investigados os aspectos que fazem o público gostar da obra musical da cantora, os arranjos se mostraram quase unanimidade, com 96,1% reconhecendo que acha os arranjos interessantes e os outros 3,9% apenas não tendo certeza de como opinar. As letras também apresentaram bons números, com 87% do público reconhecendo que acha elas interessantes.
A pesquisa procurou sondar os principais aspectos da carreira de Ana Frango Elétrico, a fim de entender como se dá a sua identidade artística e a ascensão de sua popularidade. Informações foram levantadas sobre sua formação, seu posicionamento, sua identidade musical, seu nicho e sua conexão com o público, de forma a traçar paralelos com a bibliografia estudada sobre identidade artística. O processo de formação do gosto musical de Ana Frango Elétrico teve início durante sua infância, através do que lhe foi apresentado pelos pais, e, posteriormente, assim como a maioria dos adolescentes de sua geração, começou a conhecer novas músicas pela internet, o que a fez desenvolver um gosto eclético por conta do acesso ilimitado a novos artistas. De acordo com Ana, isso teve grande impacto em suas composições. O início de suas produções artísticas se deu no período em que passou a ter interesse pela busca da própria identidade, durante a adolescência. A arte serviu como um canal de expressão de suas dificuldades da época. Logo, isso evidencia o quanto seu fazer artístico está ligado também ao seu processo de autodescobrimento e consolidação. O fato de Ana Frango Elétrico ser uma mulher jovem, que lidera uma grande banda, a coloca em posição de destaque em um contexto de mercado independente, no qual a maioria das bandas são lideradas ou compostas apenas por homens. Além disso, Ana apresenta um vasto repertório artístico e cultural, expresso nas suas falas em entrevistas e na sua atuação em diversas vertentes artísticas. Dessa forma, ela se demonstra ciente de seu próprio capital e o usa a seu favor, ao explorar em sua imagem artística aspectos que já traz da própria personalidade, como o gosto pelas diversas linguagens da arte. É percebido que as redes sociais de Ana ajudam na construção de seu capital simbólico, uma vez que expõem os aspectos chamativos de sua personalidade, como a franqueza e a imprevisibilidade. Por outro lado, é possível supor que Ana poderia alcançar um público maior se realizasse ciclos de lançamentos e postagens mais elaborados de seus trabalhos, e se tivesse um comportamento mais convidativo ao engajamento de sua base de fãs, o que aumentaria a retenção e a fidelidade dessa. Na música de Ana Frango Elétrico, o que chama mais atenção pela originalidade são as letras, pois elas são pitorescas, não seguem uma linha contínua de raciocínio e combinam ideias completamente diferentes e desconexas. Além disso, na maioria das vezes, retratam coisas muito específicas e detalhadas do cotidiano, que podem se conectar com experiências que quase todos já viveram, mas que não deram muita atenção. Além das letras, algo que se destaca em suas músicas são os arranjos. No álbum Mormaço Queima, os arranjos são caóticos e contribuem fortemente para a imersão do ouvinte, ao expressar musicalmente as ideias transmitidas pelas letras. Enquanto no álbum Little Electric Chicken Heart, há um refinamento maior na estética sonora e os arranjos são mais complexos, uma vez que a produção musical foi feita pelo experiente produtor Martin Sheehan, que também participou da criação dos arranjos e realizou a mixagem e a masterização do disco. Pode-se concluir que a qualidade técnica combinada à criatividade certamente proporcionaram o diferencial do álbum. Segundo Evans, é fundamental que o conceito artístico da música esteja bem estruturado e de acordo com a mensagem que o artista deseja transmitir, e isso é algo que está presente no trabalho de Ana Frango Elétrico, visto que os arranjos, a produção, a captação, a mixagem e a masterização atuam de forma a complementar a mensagem, os sentimentos e as sensações exprimidas pelas letras. Ana Frango Elétrico compartilha com seu nicho o padrão de abordar assuntos que tratam de situações consideradas tabus ou momentos simples do cotidiano, trazendo novos significados ao que é ordinário. Esse aspecto agrega valor junto ao público que se interessa pela produção musical aliada à proposta artística de renovar as percepções da vida. Por outro lado, Ana se destaca dentro de seu nicho devido ao fato de possuir uma produção elaborada tanto em proposta estética quanto em qualidade técnica, pois se encontra cercada de músicos e produtores experientes em sua equipe. Além disso, a instrumentação do seu álbum mais popular, o Little Electric Chicken Heart, possui naipes de metais com arranjos que remetem às big bands dos anos 50, o que a destaca entre bandas com formações baseadas em guitarra, baixo, bateria e voz. É possível perceber que Ana estabelece uma comunicação com seu público, e parte do seu carisma vem do lugar do novo olhar sobre o cotidiano, proporcionado pela sua arte. É possível notar que o seu desejo de colocar o ouvinte em situação imersiva nas letras pode se relacionar com o conceito de Evans, que menciona a importância do significado por trás da música. De acordo com o autor, o trabalho do artista extravasa o campo da música para o campo da conexão. Evans ainda ressalta a importância de mostrar a própria essência, além de valorizar e propagar a sua própria história, pois é o que cativa aqueles que realmente podem vir a admirar o artista. Dessa forma, isso é perceptível na maneira como Ana é franca ao falar sobre si mesma, sobre seu processo artístico e sobre sua história nas entrevistas. Por fim, o conceito apresentado por Evans de que o artista deve se esforçar para criar diversos pontos de acesso pode ser identificado nas ações de Ana Frango Elétrico ao se observar que ela concede diversas entrevistas a canais do YouTube, revistas de música, podcast e lives no Instagram, em que ela fala sobre seu trabalho e expõe sua visão sobre assuntos relacionados à produção independente.
Esse trabalho não apresenta uma análise mais aprofundada, como propõe a metodologia desenvolvida por Guese, uma vez que as ferramentas foram desenvolvidas para a utilização do próprio artista. Logo, não foi possível para o grupo investigar questões mais íntimas da artista. Apesar disso, foi possível apontar aspectos importantes a serem levados em conta na construção de uma carreira artística e como eles se dão na prática. Através da realização de diversas análises da artista e de seu contexto, junto às reflexões proporcionadas pela bibliografia sobre identidade artística, este trabalho apresenta os pontos nos quais a artista Ana Frango Elétrico se destaca em seu posicionamento e em sua produção, convidando um artista em formação a tomar como referência um exemplo de artista autêntica que alcança seu sucesso por meio da excelência no que faz. Referências. Dando foco no livro The 4D Songwriter, de Jason John Evans, e na tese de doutorado em Sociologia de Daniela Ribas Guese. Os agradecimentos vão para o professor Dr. Lucas Meneghetti, ao professor mestre Fabrício de Sarno, ao professor mestre Moacir Dondelli e ao curso de produção fonográfica da FATEC Tatuí.